Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Bom, saindo da nossa apresentação, vamos direto para o bilhete do canal. Deixamos aí para essa terça-feira uma duplinha. Deixamos o Alcamar para vencer a sua partida e o Eucobe também para vencer a sua partida. Esse bilhete duplo deu uma odd por base de 1,72. E infelizmente esse bilhete ficou quebrado aí, ficou no red pra gente. Foi uma terça-feira bem ruim, bem complicado. Operamos lá no grupo também. Infelizmente ficamos somente no red aí. Uma terça-feira bem difícil pra gente operar. Vamos dar uma olhadinha em como foi? A gente havia trabalhado aí numa grade de 7 jogos. A princípio, está se encaminhando aqui com o jogo do PSG para a gente ficar aí com 7 jogos, 4 greens e 3 reds. Caso aconteça aqui do PSG levar ainda um empate, a gente pode ficar ainda deixando aí dinheiro para o mercado nesse dia, né? Ficando aí com 4 greens e somente 3 reds. Então, vamos dar uma olhadinha em como foi. 4 greens não, né? 4 reds e 3 greens. Pode ser dessa forma caso aqui o PSG tome um empate. Então vamos dar uma olhadinha em como foi, vamos olhar nos jogos. Primeiro jogo a gente trabalhou na Holanda, no Países Baixos da primeira divisão. No jogo aí do Alkmaar contra o Alking, a gente trabalhou aí com a equipe da casa para vencer a partida. Ela começou vencendo no primeiro tempo, inclusive amassou, dá uma olhada aqui nas estatísticas, mas é aquilo, né? Às vezes a equipe amassa, joga muito e no segundo tempo acabou sofrendo a virada, né? Sofreu um empate e a virada e conseguiu um empatezinho logo na sequência, mas não conseguiu fazer o 3-2. Aqui a gente ficou com o Red nesse jogo. Dando sequência, na Premier League, separei mais dois joguinhos. O primeiro foi o jogo do Arsenal contra o Fulham, a gente trabalhou para sair. Mais de um gol e meio na partida, que o bilhete bateu. No segundo jogo, infelizmente, a gente sofreu mais um head. Foi o jogo do Wolverhampton contra o West Ham. Tinha uma tendência muito forte aí a buscar 2 gols. A gente deixou para sair mais de um gol e meio na partida, que foi o segundo head do dia. Copa da Alemanha, a gente operou aí no jogo do Bielefeld contra o Bayer Leverkusen, a gente atuou para sair mais de gol e meio na partida, aqui o bilhete bateu, inclusive aí surpreendeu muita gente, né, equipe visitante aí, lembra que eu comentei ontem que ela já havia eliminado 3 equipes aí de primeira divisão, por conta disso eu ficaria de fora aqui de comprar a vitória do Bayer Leverkusen aí, talvez se estivesse jogando em casa buscaria, mas aqui essa equipe da casa aí, ela tava com a tendência aí, né, de buscar algumas vitórias de equipe de primeira divisão, eu fiquei com esse pezinho atrás e realmente aconteceu. Dando sequência, vamos lá, para a terceira divisão da Inglaterra. No jogo aí do Cambridge United contra o Oxford, trabalhamos aí com a equipe visitante na chance dupla, o bilhete bateu. Aqui, o terceiro head do dia até então, no jogo do Eucube contra o Sherbury. Trabalhamos com a equipe da casa, o Eucube, para vencer a partida. Foi outra equipe que amassou. Dá uma olhada na estatística. 30 finalizações, né? 8 no gol, também pecou na finalização. A equipe visitante não chutou nenhuma bola em gol e mesmo assim a equipe da casa não conseguiu vencer a partida. Acontece, tem dias que é complicado de operar, não tem muito. Tanto é que no canal eu falei, cara, eu vou pegar as melhores oportunidades que eu vi ali de raciocínio mais lógico, colocar lá. E quando a gente tomou um head, tentei buscar ainda no ao vivo, gols ainda, nas situações ainda tomamos mais um head, eu falei, pô, melhor estancar aqui, o dia não tá legal, tá acontecendo linhas ali fora do que a gente imagina de acontecer, né? Claro que futebol não é teoria, é prática, mas infelizmente aí hoje no dia não foi legal. Para fechar, tem um joguinho aqui acontecendo que é na Copa da França, a equipe aí do Dunker, né, contra o PSG, trabalhamos com a equipe visitante, PSG, para vencer a partida, tá acontecendo ainda, tá com 80 minutos, pode ocorrer aqui, como eu mencionei, de caso a equipe da casa consiga empatar, a gente fica com o red. Se o PSG aqui vencer dentro de 90 minutos, a gente pega esse green aí. Inclusive, a equipe estava perdendo por 2-0, né? O PSG buscou aí a virada para 3-2. Então, fechamos a nossa terça aí, como eu mencionei, com 7 jogos, podendo ficar aí com 4 greens e 3 reds. Caso ocorra o empate aqui ou a derrota do PSG, ficar aí com 3 greens e 4 reds. Então, vamos lá, vamos trabalhar aí na nossa quarta-feira, né? Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira de vitórias aí no nosso aposta. Não só no nosso aposta, em todos os nossos projetos também, né? Que seja uma quarta-feira melhor, porque essa terça aí ficou para esquecer. Mas sempre falo, para mim aqui eu não escondo nada. Quem tá comigo lá no grupo sabe, quando tiver bom eu vou falar, quando tiver ruim eu vou falar também, comigo não tem essa transparência total. E a única coisa que eu menciono, que eu sempre falo para todo mundo pela minha experiência, e sei que muita gente aqui também que atua comigo sabe disso. Tem um dia que não foi muito bom, vamos manter a linha ali, sequência contra aquilo que a gente entra no controle emocional, tanto de muitos ganhos quanto da perca. E entender que um dia após o outro vai melhorar novamente, vamos conseguir seguir aquela linha ali. E vamos lá, aqui não é tô dando desculpa não, tá bom, rapaziada? Que eu sou bem franco aqui nas palavras e eu sempre trabalho com a verdade. Vamos lá, quarta-feira, o que eu separei? Uma grade novamente com 7 jogos, uma quarta-feira também movimentada aí. Separei jogos que, ao meu ver, são jogos de valores. Separei 4 jogos na Premier League, vamos dar uma olhada? O primeiro que eu separei, às 3h45 da tarde.
Bournemouth enfrentando o Ipswich. Vamos dar uma olhada aqui. Por que eu trouxe esse jogo? Bournemouth, ele é o 10º colocado. Se ele vencer a partida, ele chega a 47 pontos. Ele começa a incomodar aqui o 6º colocado, que é o Newcastle. Começa a incomodar o Manchester City ali, que é o 5º. Então, tem chance de classificação ainda para temporada aí, na próxima temporada, buscar alguma liga europeia, né? E tem equipe aqui, visitante, que é o Ipswich, que no momento é o primeiro dentro da zona do rebaixamento, 18º. Se ele vencer a partida, ele não vai sair, né, da zona aqui do rebaixamento, mas tem chance aí de diminuir, vai para 20 pontos, é difícil demais de tentar sair, porque o Wolverhampton aí tá venceu a partida por 1-0, chegou a 29, né, abriu uma distância legal, mas o Ipswich continuar nessa esperança de tentar se livrar da zona do rebaixamento, precisa buscar a vitória mesmo jogando fora de casa. Vamos lá, momento do Bournemouth, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 derrotas. O Ipswich, nos últimos 5, vem de 1 empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, lembrando que alguns históricos aqui de 2015 para trás, eu tenho 4 empates pelo meio do caminho e 1 vitória do Bournemouth. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Considero o jogo aqui de desesperados, até para o Bournemouth, mesmo estando aí nas primeiras colocações, na parte de cima aí, né, 10º colocado, ainda assim é um certo desespero porque quer brigar por aspirações lá em cima no campeonato, né? Ó, nos últimos 5 jogos, como eu mencionei, bateu mais de gol e meio entre essas duas equipes. Nos últimos 5 jogos do Ipswich, mais de gol e meio aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Bournemouth, mais de gol e meio também e nos últimos 5. Então, vou buscar aqui para essa partida para sair mais de gol e meio, tá pagando por volta de 1,16 é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, tudo mesmo horário, tá? Às 3h45 da tarde. Jogo aí do Manchester City enfrentando o Leicester. A equipe da casa é a 5ª colocada, a equipe visitante é a penúltima, 19ª. Momento aí do Manchester City. Nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota, 1 empate, 3 vitórias. O Leicester, nos últimos 5, vem de 5 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um histórico total aqui de vitórias do Manchester City. É o que eu venho buscar mais uma vez. Apesar do City não viver os seus melhores momentos, ainda assim uma equipe muito superior tecnicamente à equipe do Leicester. E com esse momento aí vivido aí de somente Red do Leicester, não tem uma outra forma aqui senão buscar a vitória do City. Tá pagando bilhete por volta de 1,22, é o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, mesmo horário, 13h45, também na Inglaterra, jogo do Newcastle contra o Brentford. Outra equipe aqui que também tem que correr aí, né, atrás, e as duas equipes têm coisas a buscar aqui nas aspirações no campeonato. Newcastle, no momento aí, é o 6º colocado, o Brentford, no momento, é o 11º. Caso aconteça aqui da equipe visitante vencer a partida, chega a 44, ainda tem chance de alguma buscar a aspiração aqui a alguma liga europeia. E o Newcastle aqui, como aí, tá com 47, se vencer, pode tentar ainda arrancar a vaga aqui da Liga dos Campeões aí, né, do Chelsea. Vamos lá. Momento do Newcastle, nos últimos 5, a equipe vem aí de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. E o Brentford, nos últimos 5, vem aí de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho 1 vitória do Brentford e 4 vitórias do Newcastle. O que eu considero aqui? Mercado para gols. Vejo duas equipes jogando sempre para frente. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Brentford, mais de gol e meio aí em 3. E nos últimos 5 jogos do Newcastle, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho, então, para essa partida vai estar pagando aí por volta de 1,15. É para sair mais de gol e meio bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora, para as 4 horas da tarde, jogo aí do Liverpool enfrentando o Everton. Liverpool, que no momento é o primeiro colocado da competição, o Everton no momento é o 15º. Momento do Liverpool, nos últimos 5, a equipe vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Everton nos últimos 5 vem de 1 vitória e 4 empates. No confronto direto, tem de certa forma oscilações. Eu tenho 2 vitórias para a equipe do Liverpool, 1 para a equipe do Everton e 2 empates pelo meio do caminho. O que eu venho buscar aqui? Lembrando que aqui é um clássico, tá bom? Um clássico regional lá deles lá. O Liverpool contra o Everton é um grande clássico. E eu sempre gosto, quando acontece o jogo entre os dois, buscar gols. Não busco vitória, porque sempre menciono quando tem esse jogo aqui. Lembra quando a situação aqui no Brasil, às vezes tem uma rivalidade muito grande, às vezes uma equipe tá para ser campeã, a outra equipe é inferior, mas ela vai dar o sangue aqui para tentar arrancar pontos da outra equipe, não deixar a equipe vencer. É o que acontece muitas das vezes aqui nesse jogo aqui entre essas duas equipes. Vamos lá, dá uma olhada aqui comigo. Nos últimos 5 jogos entre elas, eu tive mais de gol e meio em 4, é o que eu venho buscar, gols. Nos últimos 5 jogos do Everton, mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas.
chama atenção para isso. E nos últimos 5 jogos aí do Liverpool, eu tive aí mais de 1,5, dá uma olhada aqui comigo. Deixa eu até desconsiderar um jogo aqui, porque saiu apenas após a prorrogação, né? Tem um joguinho aqui que não é. Então bateu aí mais de 1,5 em apenas 1, 2 em 3 jogos. Então, por conta disso, por ser um clássico, eu não vou comprar a vitória do Liverpool. Eu vou buscar mais de 1,5 na partida. Vai estar pagando por uma base de 1,27. É o bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, para a Copa da Itália, às 4 horas da tarde. Jogo aí do Milan contra a Inter, que é o jogo da ida, tá bom? O Milan aí, no momento, nos últimos 5, a equipe vem de 3 derrotas e 2 vitórias. E a Inter, nos últimos 5, vem de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho oscilações. Eu tenho 2 vitórias para a Inter, 2 para o Milan e um empate pelo meio do caminho. Apesar de ser um jogo de ida, eu venho buscar gols. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive aí mais de 1,5 em todos. Nos últimos 5 jogos da Inter, mais de 1,5 em todos. E nos últimos 5 jogos do Milan, mais de 1,5 também em todos. Como eu mencionei, apesar de estar aí no primeiro jogo, um joguinho da ida, eu venho buscar gols. Está pagando uma base aí de 1,29. Eu vou deixar para sair mais de 1,5 na partida como bilhetinho para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá, para a Liga de Portugal, às 4h15 da tarde. Temos aí o jogo do Benfica enfrentando o Farense. Equipe da casa, a segunda colocada da competição. A equipe visitante é a 17ª. Momento do Benfica, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Farense, nos últimos 5, vem de 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Benfica. Quem quiser buscar gols aqui, tem bastante valor nessa partida. Vamos dar uma olhada. Tá pagando aí por volta de 1,16. Mas eu aqui vou buscar a vitória. Tá pagando o mesmo bilhete por uma base aí de 1,16. Eu vou deixar o Benfica para vencer a partida como bilhete para esse jogo. Como eu mencionei até em outros vídeos, se o Benfica quiser ser campeão, não quiser deixar o Sporting despontar aqui, tem que vencer aí, ainda mais enfrentando uma equipe que está na zona do rebaixamento, a penúltima colocada. Vou comprar a vitória do Benfica, o bilhetinho para esse jogo. Para a gente encerrar, vamos lá para a Copa do Rei, jogo da volta às 4h30 da tarde. Temos um jogo aí do Atlético de Madrid enfrentando o Barcelona. O Atlético de Madrid nos últimos 5 vem de 2 empates e 3 derrotas. E o Barcelona nos últimos 5 vem de 5 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí oscilações. Eu tenho um empate pelo meio do caminho, tenho aí uma vitória do Atlético de Madrid e tenho aí também nos últimos 5 e nos últimos aí 3 vitórias do Barcelona. Vem buscar aqui mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, em 4 bateu mais de 1,5 em todos. Em 4 bateu mais de 1,5, perdão, já ia falar em todos, ó. Nos últimos 5 bateu mais de 1,5 em 4. Nos últimos 5 jogos do Barcelona, mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos aí do Atlético de Madrid, mais de 1,5 aí. Vamos dar uma olhada desconsiderando o jogo do Real aqui, que saiu apenas um golzinho. Tira ele fora, bateu mais de 1,5 em 4. Então, perante isso aí, considerando que é o jogo de volta, a partir do momento que uma equipe fizer um golzinho, a outra vai ter que correr atrás, tá pagando por base aí de 1,19 para sair mais de 1,5 bilhetinho para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira de vitórias aí, não só nos nossos apostas, tá bom? Em todos os nossos projetos. Mais uma vez falando, eu venho aqui trabalhando com vocês todo dia, não sou nenhum tips, não sou nada, eu tento fazer as melhores oportunidades pra gente operar aqui em conjunto. Acreditem, dá head para vocês, pode ter certeza que dá head para mim, porque agora que vocês estão lá no grupo comigo, vocês estão vendo, né, que eu opero. Eu não ponho valores para não instigar ninguém, não falar, não introduzir nada na mente de ninguém. Cada um trabalha com a sua banca ali, com o seu dinheirinho ali, com o seu suor, que eu sei que é, poxa, é muito sofrido para cada um de nós. Então a gente tenta ali todos os dias operar e buscar a melhor oportunidade para a gente poder obter lucro. Mas acontece, tem dias é complicado, a gente tenta dar o melhor, mas tem dias aí que é muito difícil. Mas, sem desculpas, vamos lá. Torcer para ser melhor essa quarta-feira. Bilhetinho aí do canal, vou deixar uma tripla. Tô deixando Manchester City para vencer a partida, o Benfica também para vencer a sua partida e o Atlético de Madrid contra o Barcelona para sair mais de 1,5 na partida. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,68, é o bilhete do canal para essa quarta. Mais uma vez aí, só agradeço a audiência de cada um de vocês. Um grande abraço no coração, fiquem com Deus e até a próxima.